Então vamos lá. Ao vivo e a cores. Pronto. Senhores, boa noite. Mais uma vez aqui no canal do Núcleo Espírita Plano Maior. Tivemos um problema técnico aqui de conexão e já conseguimos resolver esse problema técnico e o nosso querido Luiz Armando está conosco. Peço perdão pelo atraso aí de 10 minutos e agora podemos começar o nosso evangelho de hoje. Eu espero que vocês estejam nos vendo, espero que vocês estejam nos ouvindo, para que a gente possa, então, começar o nosso evangelho, né? Então, agora vocês podem começar a se conectar, podem ir chegando, e mais uma vez, aqueles que estão chegando agora, a gente vai pedindo desculpa aí do atraso motivado por um problema técnico aí, tá certo? Vocês já conhecem o Luiz Armando. Para quem não o conhece, é um grande espírita, desde jovem, cara que tem uma grande capacidade, uma grande memória para tudo que vocês imaginem de livros, de literatura, de datas, de conhecimento e tudo aquilo mais que vocês possam imaginar, o Luiz Armando tem guardado na cabeça dele, né? E ele sempre reserva todos esses dados, datas e acontecimentos para nós. E hoje não vai ser diferente, né? Então, ele estava buscando lá no HD dele, lá no fundo, toda a expertise que ele tem para nos transmitir, né? Então, desde já, Fala, Luiz Armando, fala uma boa noite para a turma aí. Boa noite, o Clóvis é grande coração, grande amigo, então ele omitiu a verdade, né? O problema é que meu cérebro ainda é a válvula, não é transistorizado ainda, né? Chipado. Então por isso que deu esse tilt aí, como dizem, né? E atrasei, infelizmente, peço desculpas também, não é? Porque na realidade a responsabilidade foi minha, não é? É falta de observação das informações que tem que ser considerado, né? Vamos começar, senão o pessoal dorme antes da hora. Não dorme não, o pessoal está atento aí, já está esperando, olha. Agora o pessoal vai poder começar a entrar aqui e tá tudo em ordem para a gente começar. Sejam bem-vindos, o pessoal está chegando, então vou aproveitar para ir cumprimentando Kátia, boa noite, Cida, Fernando Antunes, Lúcia Boba, Vera Lúcia. Muito bom, dona Vera, seja bem-vinda. E aí nós vamos, Andréa Souza, Marina chegou cedo hoje, grande Marina. Tamo junto, Marina. Clara também hoje conosco, Bárbara deve estar junto, Mari, Jussânia, Juliana, Santiago deve estar por aí também, sejam bem-vindos. Sônia, minha querida cunhada, Shirley, olha lá, Juliana apareceu, ó, falei nela. E seu Francisco, dona Áldara, Cida Gonçalves. Não esqueçam de deixar os seus likes aí, pessoal. A gente teve esse pequeno probleminha técnico, mas não é por isso que vocês não vão deixar os likes para nós aí, por favor. Cláudia, boa noite. Fabiola, Luciana, Reinaldo, Carlos Cabeça, grande Carlos Cabeça. Carlos, já fiz um anúncio lá no grupo que você vai fazer a aula amanhã, hein? A partir das 8 horas no seu Facebook lá. Já está anunciado. Bom, vamos fazer a nossa prece então, pessoal? Então vamos lá, mentalizar o nosso querido Mestre Jesus. Que possamos, Mestre amado, nesta noite, abraçados virtualmente, nos ligarmos a Ti, Mestre Jesus. Doarmos as nossas melhores energias, todo o nosso coração, todo o nosso abraço fraterno, abrir os nossos corações a Ti, Mestre Jesus. Pedindo que os Teus mensageiros celestiais aqui conosco estejam, principalmente com o nosso querido Luiz Armando, que ele possa receber todas as intuições, todas as orientações, que ele seja iluminado para a palestra que ele vai nos fazer nesta noite,
e que, Mestre Jesus, as correntes médicas, as correntes dos franciscanos, dos samaritanos estejam conosco, para que possamos, em teu nome, Mestre Jesus, realizar este evangelho e orações, principalmente para o nosso querido Brasil, para todos aqueles que sofrem da Covid, por toda a equipe da saúde que merece o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso amor, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos aqueles que estão na área da saúde se dedicando ao máximo para trazer de volta à vida normal todos aqueles que se acometeram da Covid. Todos eles possam se recuperar, possam sarar e possam voltar às suas casas, ao convívio das suas famílias. Mestre Jesus, abençoa-nos. Permita-nos que esta noite seja profícua de aprendizado, de orações e de bênçãos da cura para todos os nossos irmãos. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre, que assim seja. Luiz Armando, a bola é toda sua, querido. Vou deixar Então, você vamos lá, sozinho. já que a mensagem já que a mensagem é no campo da vida, então vamos começar o jogo, né? Na realidade, vivemos assim um momento de grande assim expectativa, né? A gente tem a impressão até que as pessoas estão assim tanto já quanto inquietas diante dessa situação que se arrasta já, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos há quase 4 meses. A gente, na realidade, para encontrar, talvez, o entendimento disso, ou talvez encontrar forças até para seguir, né? A gente lamenta profundamente, porque tem muita gente, assim, vivendo momentos muito difíceis. A gente tem tido conhecimento de pessoas que têm ideias suicidas crescendo dentro de si, pessoas que já recorreram a esse expediente para fugir da vida, né? Em outra instituição a qual a gente está ligado, 2 meses atrás, dentro desse processo da pandemia, uma mãe, me parece que de 28 anos, se atirou pela janela com seu filhinho recém-nascido, né, com poucos meses, não sei se era um problema lá daquele depressão pós-parto, mas o fato é que a coitada preferiu sair da vida dessa forma. E a gente aprende com o Espiritismo que é uma furada. Emmanuel já disse naquele livro O Consolador, lá de 1939, e a primeira grande surpresa e decepção do suicida é de que a vida não terminou, né? A doutrina espírita tem aí um conjunto importantíssimo de informações lá na última parte do Livro dos Espíritos, especificamente. Nós temos 14 perguntas e respostas, perguntas formuladas por Kardec, respostas dadas pela equipe do Espírito da Verdade ou por ele mesmo, né? Chamando a nossa atenção, dando-nos a entender que nós somos livres para fazer o que quisermos, porém as consequências serão inevitáveis e a colheita será obrigatória, né? Nós sabemos que existem, dentro daquilo que o Espiritismo nos traz, 3 grandes fatores causais ou determinantes do suicídio, né? Um é justamente a falta, talvez, de perspectiva, né? As pessoas que não têm um mínimo conteúdo nesta existência, na máscara, na persona que se formou desde que nós renascemos, né? Elas, na verdade, como não tiveram nenhuma informação, principalmente os nascidos depois dos anos 80, 90 do século XX, né? Que agora estão na fase adulta, infelizmente a grande maioria não tem a mínima noção de questões espirituais ou de assuntos espirituais. Mesmo nós espíritas, né, talvez não estejamos aproveitando o tempo como deveríamos, temos sempre as desculpas na ponta da língua para não fazermos isso ou aquilo. Sabemos que a nossa atividade extra, paredes do nosso lar, estão contidas, estão reprimidas por conta do medo, né, principalmente do medo infundido aí pela mídia, principalmente, né? Emmanuel, também naquele livro Consolador, na questão 250 do livro Consolador,
Questionado a respeito dessas questões aí, tipo pandemia, né? Tipo flagelos destruidores, ele fala que, na realidade, ninguém que eventualmente seja atingido assim de uma maneira direta, né, na graduação dos comprometimentos que tem em relação à própria consciência que se construiu ao longo da nossa caminhada evolutiva, né? Ninguém que não tenha comprometimentos experimentará o problema da Covid, ou seja lá do que for, né? Na realidade, ele fala com essas palavras: os prepostos de Jesus encontram no local certo os devedores, porque, na realidade, é uma grande oportunidade agora desses que têm esse tipo de débito, de resgatarem os seus comprometimentos com a providência divina, não é? A proposta espírita, já lá no Livro dos Espíritos, dava-nos algumas informações importantes no capítulo Lei da Destruição, que é uma das abordagens das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Para aqueles que não conhecem assim a estruturação dessa obra, são 4 livros dentro de um. As causas primárias é a primeira parte, a interferência ou a influência ou a interação entre as diferentes formas de vida espiritual e material é a segunda parte, né? O mundo espírita ou dos espíritos. Terceira parte, leis morais, e a última, esperanças e consolações. Quando nós estudamos a lei da destruição, nós aprendemos, entre outras coisas, que existe uma fatalidade, né? E existem os flagelos destruidores. Nós aprendemos ali nessa abordagem da lei da destruição que a morte é uma ocorrência prevista quando já nós saímos para reencarnar aqui, né? Não está determinado dia e hora exato, porque nós mudamos isso por conta das nossas ações movidas pelo nosso livre-arbítrio, né? Então, nós cometemos muitos erros, né, na nossa caminhada evolutiva, a exemplo de um personagem importante. A gente vê muitos expositores espíritas falarem a respeito de várias passagens de Jesus. Há uma concentração maior em cima dos tópicos abordados no Evangelho segundo o Espiritismo, e conforme Kardec explica na introdução do livro, na apresentação do livro, ele contém aspectos não polêmicos. Então, Kardec se ateve apenas àqueles aspectos de ordem moral que não seriam passíveis de discussões, né? Basicamente, o Sermão da Montanha é abordado ali no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tirando-se, evidentemente, outras questões tratadas por Kardec, né? Então, na realidade, o Evangelho segundo o Espiritismo traz-nos, assim, um manancial interessantíssimo de informações, mas, na realidade, Jesus, em outros aspectos, nem sempre é conhecido, né? Um dos aspectos conhecidos, olha aqui como é interessante, né? Na realidade, o capítulo 15 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele vai referir-se àquela passagem extraordinária, né? No finalzinho do capítulo, acontece aquele momento lá em que Jesus, às margens do Mar da Galileia, né? Ele sobe numa pequena elevação e começa a atender pessoas. Porque onde quer que Jesus se apresentasse, onde ele estivesse presente, evidentemente, havia sempre uma multidão de desesperados à procura de algum tipo de auxílio. Cegos, paralíticos, pessoas perturbadas espiritualmente, mentalmente, não é? Iam ali à procura de algum tipo de auxílio do mestre, né? Eles sabiam capaz de produzir efeitos extraordinários. Então, conta o Mateus, no final desse capítulo 15, que, na realidade, Jesus ficou 3 dias atendendo uma multidão de pessoas. E é uma passagem muito conhecida, porque já tendo atendido a todos, o pessoal não arredava a pé. E Jesus ficou muito sensibilizado, porque aquele povo estava com fome. 3 dias ali estacionados, aguardando o atendimento, ou sendo beneficiados por ele, ou acompanhando os doentes. Jesus ficou sensibilizado e perguntou aos seus seguidores se tinham, ele estava muito condoído com aquela situação, se eles tinham alguma coisa para oferecer para aquela gente. E os informantes, os acompanhantes dele, né, os apóstolos,
dizem que haviam 7 pães e 7 peixes. Então Jesus pediu para que toda aquela multidão sentasse no chão, e produziu lá um efeito extraordinário, que foi a multiplicação, que é esse o fenômeno que todo mundo conhece, a passagem que todo mundo conhece, não é? E, segundo consta, praticamente as 5.000 pessoas aproximadamente que estavam ali foram assim, saciadas na sua fome material, e ainda sobrou 7 cestos, se não me falha a memória, uma coisa assim, não sei se os números são exatamente esses. E, terminado isso, Jesus pega um barco ali e vai na direção de uma cidade chamada Samadã. E ali, Jesus, na realidade, acaba se deparando logo de cara com alguns saduceus e fariseus que vinham ao seu encontro, pedindo para que ele desse um sinal dos céus, né? E Jesus saiu-se com essa aqui: olha, vocês, quando vem o final da tarde e o céu avermelhado, são capazes de dizer que ter-se-á assim uma noite boa. E ao amanhecer, se o céu está mais escurecido, embora avermelhado, vocês são capazes de dizer, vai chover à tarde. Então, vocês são tão capazes de fazer esse tipo de avaliação, de análise, mas são incapazes de observar o sinal dos tempos, né? Nós estamos no final dos tempos. Hoje que nós temos aí um pouquinho mais de entendimento, graças a pensadores como Pietro Baldi e outros mais, que ficaram aí mergulhados justamente na tentativa de entender essa questão cíclica do ponto de vista evolutivo, nós sabemos que os ciclos de evolução da Terra aparentemente são definidos em torno de 2.000 anos, em 20 séculos, mais ou menos, né? E isso começou, segundo informações, a partir do momento em que lá atrás, bem antes de todo mundo, né? Houve aí o povo caldeu estabeleceu no lado ocidental da Terra aquilo que nós chamamos mapa astrológico ou mapa zodiacal, né? E eles não fizeram isso assim no olhômetro, no jutômetro, eles na realidade baseavam-se justamente no tempo necessário para que o sistema todo desse uma girada ao redor do centro da Via Láctea e ao redor de si mesmo, porque o sistema solar também está em movimento, né? Não são só os planetas. Ao redor do Sol está gravitando essa estrutura chamada sistema solar, e eles calcularam em 25.960 anos esse período. Dividiram aquilo lá, por alguma razão, por 12, atribuíram a cada um das casinhas lá uma determinada denominação baseada em figuras da natureza, e nasceu o signo zodiacal. Esse período, 25.960 dividido por 12, dá 2.160 anos, se não me falha a memória. É o tempo de um ciclo. Esse ciclo que nós estamos vivendo é o final do ciclo que foi começado quando Jesus aqui esteve. Quem for pesquisar história, agora tem muito tempo para isso, e nós temos um espírito protetor chamado Pai Google, entra lá no URL e pergunta o que você quiser que ele vai dar resposta. Você dá dezenas de respostas, né? E, na verdade, nós sabemos que o momento que a Terra vivia quando Jesus aqui esteve era exatamente igual a esse momento que nós estamos vivendo, justamente porque era um momento de transição. Havia corrupção, havia inversão de valores, havia opressão, havia miséria, havia dificuldades de toda ordem envolvendo a humanidade, que calcula se tivesse apenas um percentual de 300 milhões de habitantes. Hoje, no final desse ciclo, graças à evolução a partir dos anos 50, nós estamos em torno de quase 8 bilhões de habitantes, né? Então, quando Jesus fala assim, que na realidade vocês veem lá, fazem previsões do tempo com tanta precisão, mas não conseguem enxergar o final dos tempos, não é? E no livro de Lucas, porque essa história, mais ou menos, essa conversa aí com os saduceus e fariseus, ela se repete justamente no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E no de Lucas ele ainda acrescenta um detalhe, né? Ele fala assim, como tinha dito lá no Evangelho de Mateus, não haverá, para aqueles que estão buscando um sinal diferente do que o sinal de Jonas. E essa geração que aqui está, para essa geração,
né, que estava começando talvez uma jornada, mais um ciclo, não existirá, não é, outro sinal que não o Filho do Homem, que era ele mesmo, né? Então a gente fica pensando assim, né? Jesus inaugurou uma fase, nós estamos agora a caminho de uma outra. O Consolador prometido por Jesus, no capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, está aí, há 150 anos à disposição do homem. Só que a humanidade ainda não tem nenhum tipo de preocupação com isso, né? Porque o que aconteceu no século XX, a partir dos anos 70, nós entramos na tal da sociedade de consumo. Eu estava outro dia conversando num outro local, acho que foi domingo, no Bezerra de Menezes, fazendo uma live com eles lá, e a gente estava lembrando, né, o pessoal assim que tem cabelos brancos e cabelos, né, que no meu caso é o cabelo branco, né, a gente fica pensando, né, o Clóvis também está na minha faixa de idade, e a gente lembra que nos anos 60 eu já morava aqui no Ipiranga, desde 59, e na realidade o máximo que a gente tinha de tranqueira, fora o arroz e feijão e o macarrão, que era padrão, né, nos lares assim, de classe média para baixo, que era o meu caso, o máximo que tinha era o mandiopan. Não sei se o Clóvis experimentou essa porcaria aí, mas era uma coisa que a gente. Era muito bom, né? Mas a partir dos anos 70 veio a chips, veio a batatinha frita, veio o Danone, veio os iogurtes, vieram os produtos industrializados, graças a Deus, mas comprometendo muito o funcionamento da máquina física, que é um instrumento de trabalho do espírito. Então começou a acentuar-se sedentarismo também, porque o transporte foi facilitado pelos ônibus, pelos carros e outras coisas mais que foram surgindo aí nos anos 80, 90, não é? E alimentação. Molecadinha dos anos 80, 90 é aqueles xizitos, era aquelas batatinhas fritas, levava de lanchinho na escola. Hoje que nós temos um pouco mais de consciência, se nós olharmos na fórmula de composição desses alimentos, a quantidade de sal que aquilo ali tem, gerando já o hipertenso do futuro. Ou então a quantidade de açúcar, né? Que tem em outros produtos, alguns chocolates, então você já está gerando o diabético do futuro, não é? Exatamente. Então, infelizmente, né? Agora nós lembramos, voltamos no tempo, né? E nós vamos olhar lá André Luiz, 1945. Quem leu Missionários da Luz deve lembrar que o Alexandre, aquele personagem que a gente fica deslumbrado e admirando muito, que é o grande personagem do livro, que entende tudo de mediunidade, entende bastante de reencarnação, leva o André Luiz para algumas experiências no campo da reencarnação, nos dá muitas informações sobre esse assunto. O Alexandre, na verdade, em dado momento lá, estava lá atendendo o caso do Segismundo, né, que é o modelinho que foi escolhido para nos mostrar como é que é complicado. Tem três formas pelas quais, três razões, três motivos pelos quais nós reencarnamos. É a reencarnação compulsória. Eu sou um facínora do passado, não quero voltar. Eu fui um suicida do passado, tenho que voltar compulsoriamente, porque eu tenho que me reorganizar, me reharmonizar nas estruturas que eu lesionei a partir do gesto impensado que eu adotei como forma de escapar da vida, né? Ou então eu pisei num monte de gente, maltratei, humilhei, explorei, e tenho que voltar agora para me reerguer, porque naqueles 4 itens que nesse mesmo livro, um capítulo antes, né, nós vamos ter a descrição lá da reencarnação do Segismundo, acho que capítulo 14 ou 13, e no anterior, quando André Luiz vai conhecer o Instituto da Reencarnação, ele vê alguns casos interessantes que Manassés, que é o Cicerone dele ali, vai lhe mostrar. E ele vai falar assim, existem 4 caminhos, assim, absolutamente certeiros para a queda do espírito. A riqueza, a beleza, a inteligência e a autoridade. Nós vamos alternar esses papéis aqui. Teremos todas as oportunidades para crescer, para combater em nós o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Só que a gente, quando está dentro da experiência, o que acontece é que nós acabamos nos perdendo, né? Nós acabamos nos deixando seduzir. E é o que aconteceu no século XX, não é? Lá no capítulo em que
o Alexandre vai falar do Raul, ele vai dar um dado extraordinariamente importante e interessante que parece que os espíritas também não prestaram muita atenção, né? Ele vai falar do Raul. Raul foi um cara que simulou um suicídio e, na verdade, o Alexandre está lá em reunião e, de repente, alguém vem pedir a intervenção dele em favor do Raul. E, em dado momento, ele pergunta onde o Raul estava, onde podia encontrar o Raul. Raul foi um cara que simulou um suicídio para talvez aliviar um pouco a consciência, porque ele tinha sido responsável pela morte de um grande amigo, né? Para ficar com a mulher do cara, né? E só que a obsessão encontrou espaço para se instalar nele a partir da vítima e a consciência também, né? Porque quando nós temos já um certo nível de desenvolvimento da consciência, o remorso, o arrependimento, a culpa são lamentáveis. O Chico Xavier dizia que não existe coisa pior do que o remorso. Ele fala que é como se o relógio parasse dentro da gente, né? Quando nós estudamos o Pensamento e Vida, que é um livro que acho que todo mundo deveria conhecer, na biblioteca do centro tem, quem não tem lá, pede para o Pai Google, que o Pai Google vai te colocar na frente dos olhos o livro, porque basicamente toda a obra de Chico, toda a obra de Kardec, todas as obras importantes aí, elas estão já disponibilizadas no YouTube. E o Pensamento e Vida, olha que legal, o Pensamento e Vida é um livro escrito pelo Emmanuel em 1958, ou melhor, organizado pelo Emmanuel, né? Porque ele, na realidade, era um cara que ministrava aulas num cursinho para espíritos candidatos à reencarnação. Um cursinho que tinha justamente esse nome, Pensamento e Vida, que foi o nome que ele deu para o livro que ele repassou para nós através de Chico Xavier. E ali, nessa preparação para os espíritos candidatos à reencarnação, muitos tópicos daquilo que a gente vai vivenciar aqui são expostos pelo Emmanuel sob um ângulo muito mais amplo, né? Logo após o dever, que também está tratado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é, na realidade, a consciência do respeito da responsabilidade de viver, a consciência de que o meu direito termina onde começa o do próximo, né? Então, no final, acho que do segundo parágrafo da mensagem do dever lá do Evangelho, o cara fala assim, o Espírito fala assim, o homem é escravo e juiz de si mesmo. É uma síntese daquilo que é o processo de evolução. E logo após o dever no Pensamento e Vida, o Emmanuel vai falar da culpa. Olha que legal. Ele vai falar assim, olha, na realidade, nós, quando nos fixamos num problema assim de consciência, nós criamos uma desarmonia muito grande em nós mesmos. Surgem aquilo que ele chama de quistos, né? Do ponto de vista assim da consciência, e ele fala assim: nós todos, espíritos desencarnados e mesmo encarnados, temos um halo ao redor de nós mesmos de energia, né? O Kardec trata disso na questão 125, assim, rapidamente, do livro O que é o Espiritismo, que também está lá no Pai Google. Então ele fala assim, o corpo espiritual tem uma atmosfera fluídica, né? Isso é no século XIX, lá entre 1857 e 1868. O André Luiz, em 1958, vai tratar num livro chamado Mecanismos da Mediunidade no Halo Fluídico, né? Nós temos, que também pode ser chamado de aura. Então, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você sente, na realidade está circulando nessa aura, nesse halo, nessa atmosfera fluídica. E isso, como o Emmanuel fala lá na mensagem Culpa, ela se irradia na direção das outras pessoas. Porque essa energia, né, como Kardec colocou na questão 125, é a grande responsável pela afinidade que alguém tem por alguém e pela antipatia que alguém tem por alguém também. Aquela história de que os fluidos não batem do popular é uma verdade. Às vezes as energias realmente estão vibrando em frequências diferentes, porque tudo é energia e tudo é frequência, né? Tudo é vibração. Então, voltando lá à questão que levou-nos à direção dessas informações, nós vamos lembrando que o Jesus faz referência a Jonas. Ninguém conhece esse cara, né? Já ouvimos falar, talvez até pelo episódio interessante que marca a vida dele.
Chico Xavier, a gente até falou isso em outros lugares já, ele, em 1976, estava sendo entrevistado por um cara chamado Fernando Orme, um gaúcho que estava lá em Uberaba para fazer sei lá, desenvolver um livro em torno de um personagem importante do Rio Grande do Sul. E ele estava no hotel lá uma certa noite, na semana que ele foi para lá, e lembrou que a mãe dele tinha falado no tal de Chico Xavier que vivia lá nessa tal de Uberaba. E aí ele descobriu o endereço e foi lá no centro onde o Chico estava trabalhando. Ficou impressionado com aquela multidão ali aglomerada, né? A maior parte esperando uma mensagem, porque o Chico recebia essas mensagens dos jovens desencarnados, dos mais maduros desencarnados, nas noites de sexta e nas noites de sábado, né? E para o público mais reduzido na manhã de sábado. Eu tive, graças a Deus, o privilégio de estar 3 vezes entre 75 e 76 na casa do Chico, e a gente testemunhou muita coisa bonita. E o Fernando ficou lá e aproximou-se do Chico e perguntou se podia fazer uma entrevista com ele. O Chico falou que sem problemas, mas teria que aguardar o final da reunião. E, na realidade, a reunião avançou pela madrugada, que era comum, e o Fernando desanimou, foi para o hotel, foi dormir, no dia seguinte voltou lá e fez uma entrevista. E entre as respostas, se alguém quiser ver também, está no livro A Ponte, que também está lá no Pai Google, ou no Janela para a Vida, ou se não está nenhum desses dois, se não tem nenhum desses, não encontrar nenhum desses dois, tem um livro chamado Lições de Sabedoria de Chico Xavier, da doutora Marlene Nobre. As entrevistas principais do Fernando passaram a ser publicadas no jornal Folha Espírita, que foi fundada pelo Freitas Nobre, pelo Jamil Salomão, pela doutora Marlene, pelo Paulo Rossi Severino Nobre, né? A maior parte até já desencarnou, e, na verdade, essas entrevistas, até o Fernando desencarnou também, há uns anos atrás, não é? E na realidade, ele vai perguntar numa das primeiras entrevistas que fez com o Chico, porque o Janela para a Vida, o Lições de Sabedoria, que reproduz o pensamento do Fernando, na realidade contém essa pergunta. Nostradamus deve ser levado a sério? Isso é 1976, a virada do milênio estava ali na frente, né? E o Chico Xavier falou, o Emmanuel está falando aqui que tem que dar uma analisada com mais critério Nostradamus, né? Para quem não sabe, o Michel de Notre Dame, que é o Nostradamus, ele era o médico da Catarina de Médicis, né? Ele era especialista em fazer algumas poções, uma das quais envenenou o próprio filho da rainha, acidentalmente, porque a rainha encomendou lá um veneno para impregnar as páginas de um livro para ser oferecido para o cara que ia casar com a filha dela, que era um acordo político, né? Naquela época era muito comum isso, e o Henrique de Navarra ela ia ser presenteado com aquele livro. Mas a rainha passou com o livro na mão, próximo ao Carlos IX, e o filho dela pediu para dar uma olhada no livro. Naquela época tinha essa mania de molhar a língua, né? Para virar a página do livro, e ele, nessa atividade, ele acabou se envenenando. O sofrimento a que ele mergulhou, do ponto de vista físico, foi muito cruel, segundo a história registra, né? Tem até um filme que, acho que no YouTube deve ter, chama Rainha Margot, que é a história da mulher que iria casar com Henrique de Navarra, meio contra a vontade, porque ela, na verdade, não tinha nada a ver com ele, até porque ele era protestante, né? E a família Médici lá era católica. Mas aí o que acontece, né, é que o Fernando perguntou isso e o Chico acrescentou mais um detalhe. O Emmanuel está dizendo aqui que se nós queremos saber o futuro é só dar uma olhadinha no livro de Jonas, é o mais curto dos livros da Bíblia, final do Novo Testamento, né? do Antigo Testamento, melhor. E tinha uma Bíblia aí do lado, segundo o Fernando conta, o Chico pegou o livro, a Bíblia, e abriu no livro de Jonas e leu a história, né? E ele falou assim, o fim dessa história vale por toda a humanidade, por todo o tempo, para todos os momentos da humanidade, né? O que diz o livro de Jonas? Bom, Yahvé, na realidade, apareceu para o Jonas, que era um profeta, né? Até então não era, né? E deu uma ordem para ele, você vai até Nínive, que é a capital da Assíria. A Síria era um país que era o maior inimigo de Israel na época. E, na realidade, eles eram poderosos nos seus exércitos e tudo mais, e vivia lá arrumando confusão para o povo hebreu,
como sempre, né? Aí o que aconteceu foi que, na realidade, ele tinha que ir até Nínive e avisar o povo lá que se eles não se modificassem, em 40 dias, Yahvé ia destruir tudo, né? O Jonas, na verdade, assumiu a responsabilidade, mas não estava muito afim. Pegou um barco na direção de Tarsis, uma outra cidade em outra região. No meio do caminho, uma tempestade violenta agitou muito o mar, o barco ficou muito desgovernado, a tripulação do barco apavorada diante da perspectiva daquilo lá afundar, jogaram todo o conteúdo do barco no mar, né, para tentar fazer, talvez, equilibrar o peso, e o que acontece é que, na realidade, não sossegou o mar. Quando o Jonas entrou no barco, ele foi lá para o porão e pegou no sono. Aí o capitão desceu no meio daquela confusão toda, todo mundo estava rezando, cada um para os seus deuses, não é? E o capitão perguntou o que o Jonas estava fazendo lá. E o Jonas, na realidade, não teve lá muitas explicações, e o capitão suba lá e vai rezar para o seu Deus, para ver se resolve o problema. O Jonas também se pôs a rezar, e na realidade nada aconteceu. Aí havia lá uma prática que eles adotavam, que fazia um sorteio, e o que na realidade fosse sorteado talvez fosse o causador de todo aquele infortúnio. O vencedor foi o Jonas. Aí não teve outra alternativa, ele falou assim, me joga no mar e talvez a solução venha. E ele já estava aqui pensando que talvez o que estivesse acontecendo era Yahvé castigando ele. Aí ele foi jogado ao mar, o mar sossegou, mas aconteceu, segundo a história conta, segundo ele conta, né, são 4 capítulos apenas, ele vai contar que foi engolido por uma baleia. E ficou 3 dias e 3 noites preso ali, no meio daquela processo digestivo acho que da baleia, ele lembrou de Yahvé, da promessa que fez e não cumprida, e na realidade ele começou a orar. Fez uma prece muito bonita que está repetida ali. Os estudiosos da Bíblia dizem que parte daqueles diferentes enunciados são fragmentos de outras reflexões de outros profetas. Mas é muito bonitas, quem quiser poder. Inclusive lá no Pai Google vai achar isso aí. Aí o que aconteceu, né, foi que ele se arrependeu, reconheceu que tinha pisado na bola, e Yahvé deu um jeitinho lá e a baleia regurgitou o Jonas na direção de uma praia. Quando ele chegou na praia, né, Yahvé apareceu de novo e falou, então agora você vai lá em Nínive e vai dar o recado. Em 40 dias, se eles não se emendarem, se eles não se modificarem, eu vou destruir tudo aquilo lá. Bom, era uma cidade de 120 mil habitantes. Aí o Jonas, que não estava também ainda muito afim, vai lá e cumpre a determinação do Yahvé, que tinha percebido que ele estava meio titubeante, acho que ia dar uma escapadinha de novo. Chegou lá, foi de casa em casa, atravessou toda aquela cidade, né? E o pior, ou melhor, não sei, é que aquele povo ouviu o tal Jonas e resolveu mudar de vida. Fizeram lá os sacrifícios, as diferentes práticas que tinham que fazer para mostrar que tinham levado a sério o que Yahvé deu de recado. O próprio rei tomou conhecimento do assunto, baixou um decreto para os seus ministros e eles, na verdade, acabaram também se modificando de forma que o Jonas fez a sua missão e foi para fora da cidade para ver o fim de tudo, né? Passou lá, chegou aos 40 dias, nada aconteceu. Aí o Jonas queria morrer, né? E, na verdade, constrói lá um abrigo antes de chegar ao 40º dia e fica pensando, né? Quando ele vê que nada acontece, ele acha que tinha sido enganado. E, na realidade, fala em morrer. Isso nasce uma mamoneira, que numa velocidade incrível, porque o calor era muito grande e a choupana do Jonas não era suficiente para aplacar um pouquinho daquele rigor do calor, e essa mamoneira faz uma sombra, o Jonas fica todo feliz, adormece, naquela madrugada vem um bichinho qualquer lá, rói lá a raiz da mamoneira, a mamoneira seca e cai. E aí o Jonas acorda, a mamoneira já não fazia o seu papel, não existia mais, e na verdade o Jonas estava muito indignado com esse tal de Yahvé, que não tinha feito.
Aí o Yahvé dialoga com ele. Puxa vida, você acha que as pessoas não têm o direito de serem atendidas por mim, protegidas por mim, né? Sou misericordioso e bom? E fala mais algumas coisas. De qualquer forma, eu fui atrás, né? Pesquisar. Qual espírita que teria falado nesse tal de Jonas? Não encontrei um. Não encontrei um espírita que tenha prestado atenção não só na afirmação de Jesus no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, como também poucas pessoas talvez tenham lido a entrevista do Chico naquela época, em 1976. E aí o que acontece é que eu fui encontrar num único livro, um livro chamado O Espírito do Cristianismo, de um cara chamado Kai Barschuttel. O Kai Barschuttel é descendente de suíços, né? Ele, na realidade, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, ficou órfão de pai aos 10 anos, de mãe um pouquinho tempo depois, porque a mãe foi dar à luz a mais um filho, viúva já, do homem que tinha morrido, e, na verdade, o nosso amigo Kai Barschuttel fica órfão de mãe, vai ser criado pelo avô. Rio de Janeiro já era provavelmente uma cidade bem complicada, né? E ele aproveitou a adolescência, entrou na vida adulta na farra, né? E na realidade o que acontece é que ele vai bater na trave na tuberculose, que na época era um problema complicado, até porque não tinha antibiótico, isso é anos 20, né? Anos 20, e aí o médico falou: olha, filho, ou você muda de vida, larga a boemia, ou então você vai morrer. Você está fadado a morrer rápido. Aí o que ele faz? Toma uma decisão. Compra uma passagem na Central do Brasil para São Paulo, e em São Paulo ele compra uma outra passagem de trem, né? Não tinha avião, estamos na década de 20, pega um outro vagão, um outro comboio na direção da última cidade da estrada de ferro que ia até Araraquara naquela época. E lá ele faz a sua parada. Ele já tinha assim uma prática em farmácia, arruma um emprego ali, faz assim uma carreirinha. 3 anos depois, indignado com uma ordem, uma bronca que ele recebeu do seu chefe, ele pede demissão, vai para uma cidade vizinha. Depois ele acaba voltando para ali, depois vai fixar-se em Matão, onde vai construir a Casa Editora Clarim, porque essa altura ele já estava convertido ao espiritismo. Vai fundar o jornal O Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo. Vai escrever alguns livros, entre os quais Parábolas e Ensinos de Jesus, que também está lá no Google, e também O Espírito do Cristianismo. E ele vai fazer uma análise sobre isso. Ele entende, né, e acho que ele tem muito sentido no que ele está falando, e Yahvé é Deus, que deu a nós a incumbência de vir aqui para essa realidade em que nós estamos muitas e muitas e muitas vezes, né, e levarmos ao mundo a mensagem do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a exemplo de Jonas, até hoje a gente não prestou atenção, né? Nós não quisemos saber dessa ordem que recebemos e acabamos aqui nos entregando ao extravasamento dos sentidos, não é? Então, voltando lá à sociedade de consumo, por exemplo, né? Lá naquele livro, lá Missionários da Luz, o Alexandre fala em determinado momento uma coisa importantíssima, chamando a atenção do André Luiz, que estava indignado com uma cena que ele viu, que não vou nem repetir, e, na verdade, o Alexandre e o André, não podemos nos esquecer que 70% do que nutre o corpo físico vem do oxigênio que o homem respira, e 30% é o suplemento alimentar. Nós invertemos, né? Nós, na realidade, comemos 70% e respiramos 30%. Estragamos o nosso corpo, comprometemos o funcionamento dele, chegamos lá no plano espiritual antes da hora, como André Luiz. Por que ele foi chamado de suicida inconsciente? Ou suicida indireto, né? Ele não deu um tiro nele mesmo, mas ele com cigarro, com a bericar, talvez além da conta, com a doença venérea que teve na adolescência, ele consumiu energia vital, porque seu corpo tem um combustível chamado energia vital, que vai animá-lo durante o número de anos previsto para você ficar aqui, né? Então, o que acontece é que, na realidade, a sociedade de consumo nos levou na direção do consumo exagerado, né? Então, nós comemos mais pelos olhos do que propriamente pela necessidade. Tem muitas e muitas coisas que a gente come que, na realidade, é mais pela gula, o pecado da gula, como dizia a igreja lá no passado, né? Nós somos gulosos.
Então, nós acabamos, muitas vezes, acrescendo ao nosso corpo muitas doenças. Kardec, mesmo no livro Evangelho Segundo, falou assim, olha, se fizermos uma análise entre os problemas de saúde trazidos do passado e aqueles que nós criamos aqui, nós vamos ver que a grande maior parte vem justamente das nossas ações aqui. Porque aquilo que vem do passado já vem programado. O câncer que você vai ter, o AVC que você vai ter, outras coisas que você vai ter, eles estão mais ou menos já pré-determinados geneticamente, já vem dentro do código genético em determinada idade. E também os problemas de ordem psiquiátrica. Pessoas que são aparentemente normais, aos 19 anos ficam esquizofrênicos. Aos 23, outros têm a síndrome do pânico, transtorno bipolar, compulsões suicidas, depressão. Muitas dessas coisas vieram do passado, mas muitas outras nós criamos aqui. Então a gente tem que talvez aproveitar esse momento que nós estamos aqui até para conhecer Jesus, né? Tem gente que sabe mais do jogador de futebol em destaque, das namoradas dele, das peripécias que ele pratica, mas não sabemos nada de Jesus, não é? A gente fala em Jesus, conversa sobre Jesus, fica na superfície ali, não vai na profundidade. E não indo à profundidade, nós também não vamos na profundidade daquilo que temos que ajustar em nós. Parece que nós estamos justamente no Enem espiritual, né? Agora, ou vai ou racha. Então, nós temos que nos definir. A gente leu ao longo dos anos, a gente desde 2008 faz trabalho sobre transição planetária baseado em pesquisas na literatura e em outras referências, né? E nós sabemos que a avaliação, quando nós saímos daqui, porque muitos de nós talvez esteja nesse processo de avaliação, ela não vai ser feita porque vão pegar nossa Catarina, né? Na realidade, nós emitimos luz. E essa luminosidade, ao que tudo indica, mensurada por instrumentos sofisticadíssimos, né? Fiz uma palestra sábado para um outro grupo aí sobre suicídio, né? Suicídio é um tema importantíssimo. Tem muita gente aí, às vezes, na iminência de cometer um gesto horrível desse, né? Então a gente repassou o livro Memórias de um Suicida. É um livro de 1926, publicado só em 1950 e alguma coisa, não é? E tem coisas ali incríveis. Quando o personagem principal do livro vai ser resgatado lá naquela região sombria, trevosa, tenebrosa, né, que eles chamam de Vale dos Suicidas, vem um comboio que eles ouviam, porque toda a região ali é escura e tudo neblina, né? Mas eles sabiam que o comboio vinha para buscar os que seriam resgatados naquela passada nova do comboio. É interessantíssimo, porque eles paravam em determinados pontos e chamavam nominalmente o cara que ia ser resgatado, ser levado lá para o hospital do plano espiritual. E às vezes o cara não estava ali no burburinho das pessoas que corriam na direção do trem para ver se eles iam ser chamados. E parece que tinha um monitoramento remoto, um GPS lá naquela. Nossa, é 1926, hein? E os caras falavam, quando ele não aparecia ali, não se apresentava para ir embora, o GPS lá comunicava, o fulano de tal está na rua tal, no endereço tal. Olha que coisa incrível. Mas o mais incrível é o que vem depois, na admissão do Hospital Maria de Nazaré, né? A entrevista, mais ou menos em meia hora, que era feita com o cara que foi resgatado, ou então com o chefe da expedição que o socorreu, porque às vezes o cara não tinha condição de falar. Então ele fala ali que a entrevista, né, feita ali para preencher o prontuário, ela era gravada com som e imagem, num disco. Olha, 1926 não tinha CD. E pior de tudo, aquele disco gravava também o pensamento que originava a resposta que o cara dava. Aquilo lá ia ser remetido para outro departamento internamente, ia se juntar a outras informações que ia ser mandado, olha, 1926, ia ser mandada para o Departamento de Planejamento de Reencarnações, para que, talvez no projeto do corpo novo que o cara ia usar, aquelas informações fossem consideradas para saber o que é que o cara tinha que passar de revés por conta do estrago que fez na sua estrutura. Que coisa incrível, né?
plano espiritual estava muito na frente já no início do século XX em relação àquilo que viria. Essa tecnologia que nos permite agora estar conversando aqui é uma bênção de Deus, porque se não fosse isso, nós estaríamos amofinados na depressão, na tristeza, e com isso a gente está se inteirando, está se integrando, às vezes, compartilhando informações. Eu tenho participado de vários eventos como esse, né? E a gente vê que muita gente está se beneficiando, vai se ampliando o número de pessoas que assistem a isso, né? E muitos centros estão fazendo aí coisas semelhantes. Isso é maravilhoso, né? Então, para encerrar, né? Já que a gente veio aqui falar sobre o campo da vida, e o campo da vida é esse, onde nós estamos encontrando na doutrina espírita sentido para viver. E agora nós, espíritas, precisamos nos compenetrar, que é preciso nós realmente olharmos para dentro de nós e vermos o que é que está faltando a corrigir. Nós estamos tendo aí os exercícios diários, levando-nos aí uma reflexão sobre nós mesmos, na relação com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com aquele parente doente lá em casa. E como é que está a nossa paciência? Como é que está nosso carinho e afeto em relação a eles? Como é que está realmente essa relação? Que foi apenas materializada aqui porque ela já era pensada antes da gente chegar. Isso foi uma oportunidade no momento certo, na hora certa, para que nós pudéssemos nos reconciliar, que é aquilo que o Kaibar fala, né? Uma das grandes missões que nós temos é aproveitar essa convivência, às vezes árdua, difícil, com aqueles que não nos conheciam e que nós talvez não conhecíamos como conhecemos hoje, e transformarmos esse convívio justamente em uma experiência venturosa, né? Concluindo, o Emmanuel fala sobre o tempo. Alguém te prejudica? Entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas? Confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives. O tempo tudo acerta. Serve, não percas tempo. Todo tempo é de Deus. Que Ele nos abençoe. Muito, 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 muito obrigado a vocês pelos momentos agradáveis que estivemos aqui, ao nosso irmão Clóvis. Que Deus o abençoe nessa tarefa iluminada que você tem construído ao longo da sua passagem pela Terra atualmente. Né? Muita paz. Muito obrigado, Luiz Armando. Obrigado pela palestra maravilhosa, como sempre. E você não vai ficar livre de mim. Mês que vem tem mais, e no outro mês tem mais, e assim por diante. Com muito prazer. Você já sabe que até o fim do ano tem compromisso comigo. Inadiável esse compromisso. Muito obrigado. Então tá bom. Então vamos juntar todo esse pessoal, todo esse conjunto de pessoas que se harmonizam conosco, que estão dispostos a doar a sua energia para que o plano espiritual possa captar essa energia nessas nossas vibrações. Então, nós vamos mentalizar Jesus e vamos colocar toda a nossa energia, o nosso ectoplasma, o nosso fluido vital à disposição de Jesus, para que as caravanas socorristas, que as correntes do plano maior da espiritualidade possam captar essas nossas vibrações e chegarem inicialmente à paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta. Que os refugiados de guerra encontrem um caminho para serem recebidos em outros países que possam lhes dar uma nova chance de vida nesta encarnação. Que nós possamos vibrar pelo nosso querido Brasil. Vibremos pelos 3 poderes da República, o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo. Que eles possam encontrar um denominador comum para seguir em frente, reorganizando o Brasil. Que nós possamos ter a corrupção eliminada do nosso país, para que esse país possa crescer, esse país possa ter mais educação, mais saúde e mais alimentação ao nosso povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram em hospitais, casas de saúde, prontos-socorros,
Enfim, Mestre Jesus, onde haja um leito de dor, que as tuas luzes estejam presentes. Que as correntes do Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, possam estar captando essas energias e levarem a todos aqueles que sofrem em um leito de dor por qualquer moléstia que possam lhes atingir. Vamos vibrar por todos os detentos, queridos irmãos. Que cada um dos detentos possa se arrepender dos seus males praticados, dos seus erros cometidos, e possam reiniciar uma nova jornada de recuperação para seguir em frente nesta encarnação. Nós vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, Vale dos Suicidas. Que as caravanas socorristas do Mestre Jesus possam resgatar, ajudar a todos aqueles que honesta e sinceramente se arrependeram dos seus males praticados. Que possam esses irmãos, após cumprirem as suas tarefas, seguirem as colônias do mundo espiritual, onde possam receber ajuda, socorro, restauração dos seus perispíritos, para que possam reiniciar a sua vida no mundo espiritual. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nas creches, nos asilos, pela juventude desajustada e pela velhice desamparada. Ó Mestre Jesus, que o teu evangelho seja a diretriz para todos esses irmãos. Que eles possam entender que somente através do teu amor, através da caridade, através da recuperação, que eles vão poder seguir em frente nesse novo caminho. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de álcool, quer seja de sexo, quer seja de cigarro, quer seja de drogas. Quaisquer vícios que possam existir, Mestre Jesus. Que os teus terapeutas do mundo espiritual possam ajudar, possam dar as diretrizes, possam encaminhar esses irmãos para um caminho melhor. Vamos vibrar também pela paz entre todas as religiões. Que os dirigentes das religiões possam entender que o Deus é único para todo o nosso planeta. E que o que o Deus quer é a paz entre todos os povos, paz entre todos os homens. Vamos vibrar pela paz das famílias em desarmonia. Que as famílias em desarmonia possam receber neste momento as bênçãos de Jesus, as luzes do nosso Mestre Jesus, que essa luz invada a casa de cada um dessas famílias, trazendo-lhes o conforto espiritual, trazendo-lhes a calma, trazendo-lhes o equilíbrio necessário a seguirem a sua jornada. Nós vamos vibrar também, queridos irmãos, por todos os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos. Nós vamos vibrar por todos os moradores de rua, que eles recebam as bênçãos de paz, de equilíbrio e de energias positivas. Vamos vibrar por todos os profissionais da área da saúde, que eles recebam o amor do Mestre Jesus, recebam o fortalecimento do plano espiritual, a proteção necessária para seguir em frente na sua jornada. Nós vamos vibrar também com muito amor e com muito carinho pelos nossos lares. Nós vamos mentalizar a luz branca de Jesus, que esteriliza todos os cômodos da nossa casa. E essa luz branca vai limpando, esterilizando e trazendo para nossa casa todas as bênçãos de paz, de equilíbrio, retirando miasmas, retirando fluidos negativos que serão encaminhados ao mundo espiritual. E vamos vibrar, queridos irmãos, finalmente por nós mesmos. Vamos mentalizar que das mãos do Mestre Jesus caem sobre cada um de nós cristais brancos e azuis como uma cachoeira, que vai nos limpando, vai nos esterilizando, vai nos tranquilizando, e retirando toda e qualquer energia negativa que possam estar junto conosco. Possa nos trazer a paz, possa nos trazer o equilíbrio, a harmonia interna, para que possamos seguir na direção dos nossos caminhos. Vamos vibrar também, queridos irmãos, pelos nossos cobradores, por aqueles a quem prejudicamos no passado, pelos irmãos que são a quem devemos, tanto na encarnação passada e pelos irmãos que temos dívidas e que fizemos ou prejudicamos nesta encarnação. Lhes pedimos perdão, queridos irmãos. Pedimos que aceite o nosso pedido de perdão, que possamos nos harmonizar e possamos
todos seguir na direção do querido Mestre Jesus. Vamos vibrar também agora, queridos irmãos, pelas vibrações especiais que temos na nossa lista de hoje. Vamos vibrar inicialmente por Caterine Canassa Giamusso. Ela é vítima de alcoolismo, com 40 anos, precisa de muita ajuda, muito apoio, muito carinho, muita proteção. Que ela receba as bênçãos de Jesus e orientação dos terapeutas do mundo espiritual. Vibremos por Marlene Moriane Delgado, com Alzheimer. Receba ela também ajuda dos amigos do plano espiritual, o fortalecimento do Mestre Jesus. Os terapeutas possam equilibrar a sua mente para que ela consiga ter equilíbrio e seguir em paz. Vibremos pelos casos de AVC. Maria Aparecida Sampaio Giamusso e Edson Marcos Petri, os dois com AVC. Recebam eles as bênçãos e o amor do Mestre Jesus. Recebam o fortalecimento dos neurologistas a cuidarem dos seus cérebros para que eles não tenham nenhuma sequela dos seus AVCs. Vamos vibrar pelos casos de câncer. Maria Lúcia Jorge, Alexandre Salles Colombo, Gislaine de Oliveira, Hugo Lobo, Júlio Giordano, William Ferreira, Rosailda Guedes da Silva. Todos esses casos de câncer sejam abençoados pelas correntes dos oncologistas. Que as correntes dos oncologistas possam tratar esses irmãos, estar junto com eles, para que as suas quimio e radioterapias tenham o menor de efeitos secundários, que eles possam receber muito amor, muita paz, muito carinho. Vamos vibrar pelos casos de coluna lombar e ciático. Comecemos pela Viviane Evangelista, Karina Costa Mucivuna, Elka Capal e Erci Laza, sendo que a dona Ercina tem um problema no joelho e um problema de emocional. Então vamos vibrar pedindo aos ortopedistas que ajudem esses irmãos, ajudem a recuperar as suas cartilagens, que eles possam recuperar a base da coluna lombar, onde fica o ciático, para que eles não tenham a compressão, não tenham a destruição do ciático e possam seguir em frente. Nós vamos vibrar também agora pelos casos de Covid. Sônia Maria Teixeira, Rosa Zaramelo, Yara Zaramelo, Felipe Eduardo Vereda Noronha, Ricardo Eli Balbino, Ivanilde Mancela Moretti, Carlos Eduardo Duarte Mendes, João Lourenço, Natália Muniz, Luiz Alberto Pereira, Eliette Pereira, Kleber Aparecido dos Santos. Todos os casos de Covid. Recebam as bênçãos de Jesus. Recebam das correntes médicas do plano espiritual, dos pneumologistas, o tratamento necessário para o descongestionamento dos seus pulmões, a desinflamação dos seus pulmões, que eles possam respirar livremente, tranquilamente, aproveitando as bênçãos do oxigênio fornecido pelo nosso Pai. Vamos vibrar agora pela Aparecida Eliana Passarelli, que tem depressão, que ela possa receber muito amor, muita paz, muito carinho e possa se fortalecer. Que os terapeutas possam, nas suas noites de sono, conversar com ela, tirá-la dessa depressão, encaminhar os seus obsessores para o plano espiritual, para tratamento, para que ela possa seguir livre na sua jornada na Terra. Vamos vibrar pelos casos de diabetes. Alda Coelho Pécora, Cristiane Gonzaga, que as duas irmãs recebam as bênçãos de Jesus, possam receber o tratamento necessário para curar a sua diabetes. Se não for possível curar, amenizá-la, cuidando do seu pâncreas, para que ele produza a insulina necessária. Nós vamos vibrar pelos casos de pessoas com problemas emocionais. Sibeli Amaral dos Santos, Clara Giamusso. Que essas duas nossas irmãs recebam a visita dos terapeutas do mundo espiritual, que eles possam ajudá-las, que elas saiam dessa crise emocional, se superem e sigam em frente a sua vida. Vibremos por Márcia Carreira, enfermeira da área da saúde, receba bênçãos e proteção do mundo espiritual. Vamos vibrar por Paulo Pires Alvarenga e por Anderson Charles do Nascimento. Eles têm epilepsia e esquizofrenia.
precisam de tratamento dos terapeutas, que os terapeutas possam ajudá-los, possam fortalecê-los, possam retirar de perto deles os seus obsessores, que esses obsessores possam ser tratados no mundo espiritual, nas colônias do mundo espiritual, e eles seguirem em frente à sua jornada, que tenham o menor de acessos possíveis, possivelmente reduzindo ao mínimo as suas crises, para que possam continuar a viver com suas famílias. Nós vamos vibrar também pelos casos de perturbação. Vivemos por Bruno Colombo, Pedro Paulo dos Santos, Gabriel Dalla de Souza, Alessandro Morales Pontes, Giovana Rufo Pontes, Felipe Ferranulli Veraldi e Cássio Silvestre da Silva e Luiz Carlos de Souza, casos de perturbação. Que os correntes dos samaritanos, correntes dos franciscanos, correntes dos pretos velhos nos ajudem nesta empreitada, aliviando as pressões de obsessão sobre cada um desses irmãos, que eles possam receber amor, paz, carinho e bênçãos. Vamos vibrar também por Evanils La Rosa, que está com cirrose hepática medicamentosa, precisa de ajuda a cuidar do seu fígado, que ele seja amparado, que ela seja muito ajudada pelos amigos do plano espiritual. Vamos vibrar pelos casos de saúde. Maria Clara Sampaio, Cláudio Carbone, Shirley das Dores Araújo, Juliana Alves da Fonseca, Maria Elisa Rossi, José Carlos Rossi, Clara Freitas Pereira, Sônia Regina Esteves Giordano, Ana Melado, Paulo Roberto Carregaro e Luiz Gregório Neto. Todos esses casos, problemas de saúde. Que esses problemas de saúde possam ser ajudados, que esses problemas de saúde possam ser amenizados, que as correntes médicas possam ajudá-los. Doutor Bezerra, doutor Alberto Seabra, corrente azul, possa envolvê-los na paz do Mestre Jesus, trazendo-lhes o benefício da crise para que eles possam se recuperar. Vamos vibrar agora pelos desencarnados. Álvaro Marinho Domingues, Hermelina Albuquerque Silva, Emília Reis Guidoni, Ângela Maria Galhardo Silva, Anunciata Bota, Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Paulo Afonso Veraldi, Edgar Pereira dos Reis, Jair Capão, Antônio Carlos Ribeiro, Luiz Zaramelo, Roberto Carlos Pereira, Josefa Carneiro, Carlota Lopes Canhete. Todos esses, e o caso especial que é Maria Tereza Ferrares Mano, que cometeu suicídio. Que possamos pedir, Mestre Jesus, as bênçãos para todos esses irmãos. Que as caravanas socorristas possam resgatá-los no mundo espiritual, levá-los a hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, onde possam ter o atendimento necessário após os seus desencarnes. Que os seus males possam ser aliviados nas suas consciências e que eles possam se recuperar no mundo espiritual e seguir em frente na sua jornada. Vamos, então, queridos irmãos, agradecer a Jesus agora pelas bênçãos recebidas nesta noite, por todas as energias positivas, pelo carinho, pelo amor que nos entregaram as equipes do mundo espiritual. Te agradecemos imensamente, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros que aqui conosco estiveram. Pedimos, Mestre Jesus, abençoe a todos que estão conosco nesta live. Que possamos nos abraçar virtualmente com os mensageiros do mundo espiritual, os nossos guias espirituais. Agradecemos ao nosso querido Luiz Armando por mais essa jornada em que pudermos estar juntos. Que Deus Pai abençoe a todos nós, que Deus Pai nos ilumine, que Deus Pai nos proteja e que possamos estar juntos no próximo domingo, às 8 horas, para mais uma live no canal do Núcleo Espírita Plano Maior. Que Deus Pai abençoe vocês e os ilumine agora e sempre. Obrigado, queridos irmãos. Luiz Armando, quer falar alguma coisa? Não, muita paz, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado a vocês. Deus E abençoe. desculpe, né? E desculpe pelas falhas do início que atrasou, retardou 10 minutos aí a apresentação, né? Deus te abençoe, Luiz. Obrigado.